irmãos, muito boa noite. É uma alegria estar aqui na casa de João, irmão Francisco, e sempre um prazer muito grande num ambiente onde há paz, onde há harmonia, onde os estudos sérios, onde a vibração tão boa, né? A música no início, a presença de todos os irmãos e com certeza a presença do mundo espiritual que acompanha-nos nesses momentos onde nos dispomos a nos ligar com o alto e a tentarmos receber os ensinamentos a fim de guiar a nossa vida. Na noite de hoje nós trouxemos um tema do Evangelho, jugo leve. É uma daquelas passagens do Evangelho de muita força. Eu diria que é uma daquelas passagens que já está gravada no íntimo das criaturas, de todos nós, seres humanos. Mesmo aqueles que não estão muito acostumados às leituras evangélicas, não têm muito contato, mas isso já vem das encarnações passadas. Já tivemos tanto contato com passagens do Evangelho, com leituras, com estudos, com a beleza da mensagem de Jesus, que eu diria que nós já somos conhecedores de todas essas passagens. Basta até uma pequena leitura que nós seríamos até capazes de repetir o resto. Ficou gravado no nosso íntimo. Somos conhecedores, ainda não somos os praticantes, né? Ainda não trouxemos para a nossa vida, ainda não trouxemos para o nosso dia a dia, para uma vida prática, para os nossos relacionamentos. Falta isso, que é o fundamental. O jugo leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós vamos na noite de hoje procurar, diante dessa passagem do Evangelho, nós elencamos aqui algumas reflexões em termos gerais. Vamos dividir aqui a nossa fala em dois momentos. Vamos tirar dessa passagem do Evangelho algumas reflexões gerais. E num segundo momento, vamos fazer aquele exercício de pegar a passagem do Evangelho e tentarmos estudar nos detalhes, né? Verificarmos os termos, as colocações, as expressões, palavras. A gente vai tentar esmiuçar, vamos dizer assim, a passagem do Evangelho. Então, claro que as reflexões que eu vou trazer na noite de hoje aqui, cada um dos irmãos poderiam talvez acrescentar outras. Se eu viesse falar um outro dia aqui sobre a mesma passagem, talvez nesse dia estaria de posse de outras reflexões. O Evangelho, e principalmente quando estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, alargam-se os horizontes e nós começamos a perceber muitas nuances. O Evangelho se torna muito mais robusto na sua mensagem. A limpidez da proposta da mensagem de Jesus surge para nós de forma muito clara, de forma muito direta. Uma primeira reflexão, eu vou ver se dá para alcançar aqui o meu controle. Eu acho que não, vou pedir ajuda aqui, vou pedir ajuda ao nosso irmão Felipe. Uma primeira reflexão que nós gostaríamos de trazer diante dessa passagem do Evangelho é uma nova imagem que Jesus trouxe da própria divindade. Isso não somente numa passagem como essa, mas todo o contexto do Evangelho. Muito clara essa nova imagem que Jesus quis nos mostrar.
Até então na humanidade, nós tínhamos uma imagem de Deus como um Deus muito duro, né? Era o Senhor dos exércitos, era o Yahvé, era o Deus que se irava, que castigava os homens desobedientes. Era uma imagem muito forte de Deus. Com Jesus, passa a ser o Pai, simplesmente o Pai. O Pai de amor e infinita misericórdia. Ao longo do Evangelho, das leituras de passagens como essa, onde a beleza, né, onde a forma tão doce como Jesus coloca a sua mensagem, passa para nós uma imagem completamente diferente. Ainda hoje nós precisamos assimilar essa forma nova de Jesus nos falar. Ainda precisamos assimilar isso. Infelizmente, né, as religiões ditas cristãs, que se autodenominam cristãs, ainda não assimilaram completamente todas essas mudanças propostas por Jesus para a humanidade. E essa imagem de Deus ainda permanece. Nos dias de hoje, nós ainda percebemos nas pregações, nós percebemos ainda em todo o conjunto, né, de práticas religiosas dos chamados cristãos, ainda esse mesmo Deus dos antigos aí. O Deus que se ira, o Deus que castiga, o Deus que se incomoda, né, com as nossas ações, né, com as nossas infantilidades, com os nossos erros. É esse Deus ainda que é colocado para a atualidade, algo que Jesus quis, obrigado, algo que Jesus quis modificar para nós, né? Então, Felipe, eu achei interessante, eu estava preparando os slides, aí me defrontei com essa figurinha aí, né? Deve ser antiga, deve ser da época do filme Titanic. Mas é interessante porque mostra esse aspecto aí, o quanto a gente tem uma imagem de Deus completamente diferente daquela que Jesus quis nos colocar, né? O Titanic lá, a legenda aí diz assim: olha o que acontece com o homem que brinca com Deus. Cuidado, com Deus não se brinca. E o dedo lá deixando a entender para todos nós que foi um castigo, né? O Titanic afundou lá, ceifando a vida de centenas e centenas de pessoas por um castigo de Deus. Então é essa imagem, a atualidade, que a gente ainda vê, essas e outras coisas aí que a gente observa. E essa nova imagem de Deus, como eu digo, é todo o contexto do Evangelho, todo o contexto. Talvez uma das passagens onde com mais beleza e com mais intensidade essa nova imagem de Deus é colocada para todos nós, é na parábola do filho pródigo. Uma outra dessas passagens que estão gravadas, né, no nosso íntimo, está no nosso espírito, está na nossa mente. É aquela passagem onde o filho, né, abandona o pai, pede a sua parte na riqueza e vai para o mundo, gozar, né, do dinheiro, gozar das facilidades. E ele sai pelo mundo, conta a parábola, conta as narrativas evangélicas, que ele sai, gasta tudo nos prazeres, né, na vida dissoluta, e quando se vê na carência de tudo aquilo que era material, que ele tinha trazido da casa do seu pai, ele começa a sofrer todo tipo de carência. E uma das carências que o Evangelho coloca, que o filho começa a passar, é a fome. E tem um simbolismo muito grande, né? A fome talvez seja uma das maiores mazelas da humanidade, do homem. Alguém passar fome. Alguém ainda, isso na nossa humanidade, em pleno século XXI, as pessoas ainda passam fome. Estava observando a nossa irmã na campanha, todas as casas espíritas,
procuram ter tarefas como essa, para minorar a fome, minorar a dor, minorar as necessidades materiais. E a gente observa ainda em partes do mundo dramas muito mais pungentes do que as nossas comunidades pobres do nosso Brasil vive. Então na parábola conta que ele sentiu a fome e lembrou-se de que na casa do pai, na casa que ele abandonou, até os empregados tinham uma alimentação digna. E a fome era tão intensa que ele chega a alimentar-se da comida que os porcos comiam. Conta a passagem do Evangelho que é nesse momento o auge da dor, o auge do sofrimento, em que o jovem decide retornar à casa do pai e penitenciar-se dos seus erros, das suas opções, das suas escolhas. E aí ele decide retornar, e o Evangelho conta algo que, como coloco, uma imagem completamente diferente, que o pai não vem a castigar aquele filho rebelde, o filho inconsequente, o filho inexperiente, o filho ignorante. Ele não castiga o pai. A parábola conta que o pai recebe de braços abertos, abre todas as portas, e mais, para deixar bem claro Jesus essa recepção do pai, conta o Evangelho que o pai dá uma festa e chama a todos e diz: era um filho que estava perdido e retorna ao lar. Então é uma passagem belíssima, a parábola do filho pródigo. Dá margem a tantas reflexões, como as religiões se distanciaram dessa proposta, né? Como nós nos distanciamos dessa proposta de Jesus. Ainda enxergamos as coisas espirituais de uma forma ainda tão antiga, tão arcaica. O Espiritismo busca na atualidade para nós homens no século XXI, proposta do Espiritismo desde o século XIX com Kardec, e vem para os nossos dias para modificar as nossas concepções em termos da espiritualidade. Então é uma passagem belíssima. Essa nova imagem de Deus fica muito nítida nessa parábola do filho pródigo. E aí vem a mensagem, né, o tema que na noite de hoje nós vamos estudar com mais detalhes. Coisa do jugo leve. Né, essa passagem, né, de imediato já nos coloca assim ideias de que o Pai encontra-se muito próximo a todos nós. O apoio, a misericórdia, a ajuda, a presença divina nas nossas vidas, todas essas ideias, quando lemos a passagem do jugo leve, de imediato já vem à nossa cabeça. Então vamos tirar ainda algumas reflexões em relação a esse tema. E uma grande reflexão que nós colocamos na noite de hoje, ao lermos o jugo leve, é esse aspecto consolador que Jesus também veio colocar para a humanidade, de forma também inaugurando para a humanidade essa visão, esse aspecto consolador. O Deus carrasco, o Deus que castiga, não cabia para um Deus que castiga, para um Deus que se ira, ter uma postura consoladora, ter ensinamentos que viessem a consolar a humanidade. Ora, isso é algo que tanto necessitamos, sermos consolados. Nós que vivemos neste mundo de forma indistinta, todos nós temos de alguma forma sofrimentos, problemas, dificuldades. Não existe aquele no mundo que está isento das dificuldades. Alguns poderão até em determinados momentos da sua existência estarem acometidos de um
volume maior de mazelas, de sofrimentos, de problemas. Para alguns é bem mais nítido, vamos dizer assim. Mas nós não podemos afirmar que há alguém neste mundo isento de dificuldades e de problemas. Então, como precisamos sentir uma mensagem consoladora, que venha a nos acalmar, que venha a trazer para nós, cansados, né, das dificuldades, dos problemas, algo que nos acalme, algo que nos acalente, algo que nos dê a energia, a força para prosseguirmos. O peso das dificuldades, se não tivermos esse consolo, se não tivermos essa calma, esmaga-nos, faz-nos ainda mais sofredores, tira-nos as energias. É como aquele caminhante que, ao sol quente, o cansaço dos passos e o sol escaldante, em determinados momentos, torna muito difícil prosseguir da caminhada. Então faz-se necessário uma parada, uma sombra, um regaço, uma água, enfim, algo que habilite ele a prosseguir a caminhada. É assim a nossa vida, nós precisamos que algo que nos console, para nos acalmar e para dar, né, essas novas energias, né, essa força para prosseguir. Para um Deus que castiga, um Deus que é rancoroso, um Deus que se ira, que está a todo momento a nos observar como se fosse um carrasco, como é que nós vamos perceber algo que nos console? É muito difícil. Então Jesus também, no seu evangelho, é muito forte esse aspecto consolador. A proposta do evangelho muito consoladora. Quando ouvimos, né, vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa mensagem é acima de tudo consoladora para todos nós. A presença divina, a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa existência. Então, Jesus nos mostra no seu evangelho que a vida é justa, indicando que está em nós a causa dos nossos sofrimentos. A forma como Jesus nos passa esse consolo e nos acalma, acima de tudo, nos explicando, nos mostrando exatamente o porquê nós sofremos. Nós estamos sofrendo por esses motivos, por estas causas. No Evangelho de Jesus, em todos os seus ensinamentos, há sempre uma tentativa de Jesus de deixar bem claro os aspectos da vida e onde estão as causas dos nossos sofrimentos. Era muito comum, quando Jesus se defrontava com a dor, o sofrimento, né, do homem, por exemplo, nos episódios onde Jesus realizava as curas. Alguém muito sofredor, alguém que passava por dificuldades, Jesus aliviava aquela dor, realizava aquelas curas. Ao final, é muito comum a colocação de Jesus, em que ele diz para aquela pessoa sofredora, diz, vai e não tornes a pecar, dando a entender que estava no pecado, estava nos erros da criatura, né? Estava na vida que ele estava levando, a origem, a causa daquele sofrimento. Não era Deus que estava castigando, não era Deus que estava castigando, não era a ira divina, era a própria criatura. Era a própria criatura que gerou aquele problema, aquela dificuldade. Foi algo no passado que redundou naquele problema do seu presente. Então, em muitas passagens do Evangelho, Jesus busca conscientizar-nos acerca da origem dos nossos males, dos nossos sofrimentos. Passagem claríssima a esse respeito,
É quando Jesus diz: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Para que clareza maior do que essa, quando ele indica aí que está em nós a causa dos nossos próprios sofrimentos. Nós somos os próprios construtores do nosso destino, está em nós a origem de todas as nossas mazelas. Então isso, quando a criatura ouve isso e conscientiza, claro que há nisso um potencial muito grande dele acalmar-se, dele consolar-se. Ele está percebendo uma explicação para a sua vida, para os seus problemas, né? E está percebendo exatamente se ele mudar de vida a partir dali, ele está construindo um futuro melhor. É uma conclusão que todos nós podemos chegar. Se o nosso presente é fruto do que nós vivenciamos no passado, é lógico que o nosso futuro será aquilo que nós fizermos hoje, o resultado do nosso presente. Então traz uma tranquilidade e, acima de tudo, a noção de justiça. Quando nós percebemos justiça, é algo também que nos acalma. Não, a vida não é acaso, a vida não é fruto da vontade, né, de Deus, que privilegia alguns, que castiga outros. Né, o Deus, uma imagem que existia e ainda existe, volto a repetir, aquela coisa da parcialidade. Para uns é tudo, para outros nada. Então Deus é justo. Não, as leis divinas são justas, a cada um segundo as suas obras. Tudo isso nos traz um consolo muito grande. Tudo isso nos traz uma calma, né, uma tranquilidade. E também na passagem intitulada O Jugo Leve, que nós estudamos na noite de hoje, a questão da misericórdia, a misericórdia divina, fica também muito expressa, né? Essa infinita misericórdia do Pai, que nos oferece sempre novas oportunidades e apoio constante. Na passagem que eu citei também do filho pródigo, para que maior expressão de misericórdia, né, naquela passagem. Então, todo o contexto do Evangelho é essa consolação, é a ideia da misericórdia divina, do Pai que está muito próximo a todos nós, que nos oferece sempre novas oportunidades, que sempre está a fazer com que nós corrijamos os nossos defeitos e empreendamos aqui um novo rumo, né, às nossas vidas, construamos um novo destino. Tudo isso faz parte do contexto do Evangelho, tudo isso faz parte do conjunto, né, de ensinamentos de Jesus. Não estamos abandonados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não estamos abandonados. É uma grande lição que nós tiramos, né? Uma grande lição que nós tiramos dessa passagem. Não estamos abandonados. O bem está conosco. Temos que ter essa visão otimista da vida. Não estamos aqui entregues ao mal. Não estamos aqui. Isso sempre foi para o homem algo assim muito desalentador e até desesperador. Eu até diria assim, desesperador. Além da ignorância humana, além da maldade ainda, das inexperiências dos homens, né, da propensão ainda ao mal, que ainda existe para os homens nessa fase de evolução, nesse mundo em que nós vivemos, nós ainda temos a companhia dos demônios. É isso que sempre foi pregado para nós. Olha, já não bastaria, né, todas as nossas inferioridades, o fruto das nossas inferioridades, e nós ainda temos a companhia dos demônios. É isso que se prega como cristão. E nós, com toda a nossa inexperiência, com toda a nossa ignorância, nós estamos sendo tentados a toda hora, a todo momento. É muito desalentador, chega a ser desesperador. Como é que nós podemos ser bons, né, com tudo isso aí? A vida cheia de dificuldades,
né, as nossas fragilidades, e ainda tem um demônio que a todo lado, ao teu lado, a todo momento, a te tentar para que você caia mais ainda. Essa pregação que sempre foi repetida para nós como sendo cristã. Mas nada disso está no Evangelho. Nada disso está no contexto do Evangelho. Ao lermos todas essas passagens, nada disso está no Evangelho. O Evangelho é misericórdia, o Evangelho é a imagem do Pai, a imagem do Deus de amor, de misericórdia, da justiça, a vida é justa. É tudo isso que nós estamos aqui falando. Então não estamos abandonados. E o Espiritismo reforça muito essa ideia de que nós não estamos entregues ao mal. O bem está conosco. Os bons espíritos, Os bons espíritos estão conosco. Reforça e torna muito claro essa ideia, mostrando em inúmeras situações a ação dos bons espíritos nas nossas vidas. A literatura espírita é vasta para nos mostrar a ação desses espíritos até nos detalhes da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso lar, nos ambientes que nós frequentamos, nos nossos trabalhos, num grupo como esse. A ação dos bons espíritos aqui a nos inspirar, a nos sugerir boas ideias, a fazer com que as atividades de um grupo como esse caminhem cada vez mais no rumo, do equilíbrio, da harmonia, da paz, e transforme-nos e nos induza a sermos melhores, a pessoas mais cristãs, Então a ação desses bons espíritos, nos mostra a doutrina espírita, nos detalhes, é muito intensa. Nem sempre nós é que sintonizamos, ou nós é que paramos para ouvir, para escutar. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre temos os ouvidos de ouvir também tão falado por Jesus. Deixando essa ideia da sintonia, de ouvirmos o bem, de ouvirmos os bons a tentarem de todas as formas nos influenciar para as coisas boas da vida, para as coisas positivas da vida. Os bons espíritos estão conosco, nos intuindo, nos passando mensagens, colocando-nos bons pensamentos. Eles tentam de todas as formas, até quando da nossa parte é difícil, a nossa sintonia, como se diz, a gente não está nem aí, eles encontram outras maneiras. Por exemplo, eles encontram outras maneiras. Às vezes a gente está naquele tumulto, naquela dificuldade, naquela perturbação, como a gente diz, e nesse clima mental de desarmonia, de desequilíbrio, de tumulto mental, às vezes a gente não escuta ninguém que queira nos falar algo positivo. Mas acontece, por exemplo, que alguém nos diz alguma coisa, por exemplo, no trabalho, um colega do trabalho nos fala assim: pai, tu está tão intranquilo, o que está vendo? Vamos conversar aqui um pouquinho, vamos tomar um café ali. E aí, nesse instante, nessa descontração, aí que aquela pessoa fala algo que você capta e você acalma, você acerena. Rapaz, é mesmo, estou me preocupando à toa. Aí você falou agora, me deu uma sugestão boa, vou fazer isso. E vai e faz aquilo que foi sugerido pelo amigo, aquele cafezinho. E de repente as coisas se acalmam, as coisas melhoram, as coisas se encaminham, as coisas dão um rumo melhor. E você, muito tempo depois, encontra aquele amigo: rapaz, eu queria te agradecer naquele dia, você foi tão importante para mim. Agradecer o quê? O que foi que eu falei? A pessoa talvez às vezes nem se lembra. Porque ele foi um instrumento de algum bom espírito que estava tentando de todas as formas intuir aquela criatura, aquelas ações, aquelas boas atitudes, aquele direcionamento para o seu problema. Mas encontrou essa forma
Então os bons espíritos procuram de todas as formas nos influenciar. Isso o Espiritismo nos mostra. Citei aqui um exemplo, mas quando a gente começa a ler os livros espíritas, romances, estudos, a obra de João Luiz, por exemplo, né? Toda essa literatura espírita, começam a citar inúmeros exemplos, situações da ação do bem, da ação dos bons, que eles estão aqui, ó, caminhando conosco, né? Também se preocupando com o progresso desse mundo. Não estão no céu, não estão distantes, estão aqui conosco e tentam de todas as formas. Bom, vamos aqui analisar alguns detalhes, né? Alguns detalhes aqui. Vamos analisar alguns termos, algumas palavras. Um primeiro detalhe da mensagem é quando Jesus diz assim: vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Né? Pode passar, filho. Vinde a mim todos. Nós é que temos que nos dirigir a Jesus. Nós é que temos que aderir à proposta de Jesus. Somos nós, é a nossa vontade, nossa liberdade. Somos nós. Vinde a mim. Está no imperativo aí que dá a entender exatamente essa ideia. Nós é que temos que ir, né? Nós que temos que ir a Jesus. E não às vezes ainda aquela coisa que a humanidade sempre foi acostumada, né? As noções do milagre, que esperarmos de braços cruzados e acharmos que o céu vai fazer os milagres, né? Mas nós é que temos que nos dirigir a Jesus, aderir à sua proposta, aderir aos valores, né, proclamados no Evangelho. E assim, quando ele diz todos, Jesus vivia num ambiente de um povo hebreu, o povo judeu, que achava que era o Deus dos judeus, o resto era o resto, né? Então, passa Jesus, isso também é novo, né, na humanidade. Jesus sempre se dirige a todos os homens, independente das condições sociais, independente dos credos da época, independente das nacionalidades. Em todo o Evangelho a gente vê muito esse chamado de Jesus a todos, sem distinções, sem exclusões. Nós que às vezes nos denominamos cristãos ainda continuamos cheios de distinções, de exclusões, somos ainda muito cheios, né, dos preconceitos. E nesses dias que nós estamos vivendo, nessa atualidade, é algo assim perigoso, o preconceito, né? Ainda os conflitos nesse nível aí. A gente observa, né, na atualidade uma marcha perigosa nesse sentido aí das exclusões sociais, do preconceito, coisas até muito violentas. Preconceito racial retornou com toda força, né? Tivemos a Segunda Guerra com todas aquelas catástrofes, mas os homens ainda não aprenderam. Nós ainda continuamos ainda com muitos pensamentos tão antigos, tão retrógrados. Precisamos assimilar muito, né, ainda esses conceitos cristãos. O chamado de Jesus é a todos, sem distinções, sem exclusões. Meditemos nisso com muita profundidade nos nossos dias. E Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Essa meiguice, a doçura de Jesus, a forma como ele se dirige aos sofredores, a forma como ele se dirige aos homens, a forma como ele, diante, né, daquelas multidões ainda tão ignorantes e homens ainda tão pequenos, a forma até como ele se dirige aos chamados grandes. Jesus teve vários episódios em que os grandes da terra estiveram na sua presença. Há uma passagem do romance Há 2000 Anos,
em que é narrado por Emmanuel, que na época era um poderoso da terra, um senador romano, onde ele narra o encontro com Jesus. É de uma beleza muito grande. Leiam esse livro há 2000 anos. Vejam essa passagem do livro, que é um ponto assim máximo da narrativa de Emmanuel. A forma meiga, a forma mansa como Jesus se coloca e toca o coração, tocava o coração de todos, né? Então essa meiguice, essa doçura de Jesus fica muito expressa nessa mensagem do jugo leve. Então aprendemos no Espiritismo, né, que os bons espíritos, eles nunca se utilizam de qualquer tipo de violência, não constrangem, não impõem. Os bons têm essa meiguice, têm essa doçura, são mansos e humildes de coração. Aliás, é uma forma da gente distinguir os bons espíritos daqueles que querem se passar por bons. Quando a gente nota no espírito qualquer ranço, né, qualquer tipo de violência, fugindo dessa meiguice, dessa doçura, só opa, esse aí não é tão bom não. Então os bons espíritos, quando as criaturas evoluem, tornam-se mansos, tornam-se humildes de coração. Eu vos aliviarei e achareis repouso para a vossa alma. Eu vos aliviarei e achareis repouso para a vossa alma. Prestemos bem atenção. Jesus promete alívio e repouso. Ele não promete a eliminação dos nossos sofrimentos ou obstáculos. Alívio e repouso é uma coisa. Não promete a eliminação dos nossos sofrimentos. Tudo isso é tarefa nossa. O alívio e o repouso para as nossas almas, para nos dar mais condições de prosseguirmos. É muito nítida essa mensagem do Evangelho. Os milagres foi criação aí das religiões. Não foi ideia passada por Jesus. Milagre é o contrário disso aí. É algo bem diferente disso aí. Milagre das religiões não é o alívio, o repouso, não é ele já fazer aquilo que a gente deseja, né? E normalmente os milagres têm assim o resultado nos milagres, né? Os que esperam milagres ainda esperam coisas muito materiais, né? Riqueza, poder, prestígio, né? Carro, emprego. É isso que a gente vê, né? Então Jesus não promete, né, a eliminação dos nossos sofrimentos e obstáculos. O alívio e o repouso para a nossa alma. Os bons espíritos não fazem, o Espiritismo nos diz hoje, não fazem por nós aquilo que é nossa obrigação. Os bons espíritos não fazem por nós. Eles nos inspiram, instruem, doam boas energias, auxiliam, tantas coisas nos fazem. Não fazem aqueles milagres que nós desejamos. Às vezes nós, na doutrina espírita, é outra coisa que está assim, muito impressa em nós, a coisa do milagre, né? A gente está aqui numa casa espírita, estudando doutrina espírita, mas assim, no fundo, a gente quer os milagres, né? Nós viemos para os tratamentos espirituais, num primeiro passo a gente quer sair bom, né? Sem fazer nada, só tomar o passe e já sair bom. Cheio de energia, cheio de força, aquela doença, aquela dor, aquele incômodo, foi-se embora. E às vezes quando não acontece isso, a gente ainda sai falando da casa espírita, né? Aquela casa não é muito boa não. E aquele passista também dá a desejar. A gente quer um milagre, né? É um milagre. Ainda tem muito, viu, isso. É algo que a gente precisa também reformular as nossas concepções. Os bons espíritos não fazem por nós. Eles tentam nos induzir ao bem. Mas cabe a nós a adesão. A adesão é particular, é individual. Somos livres para aceitar ou não todas essas boas sugestões. E aí Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele começa a utilizar a palavrazinha jugo, que é um ponto central aí da sua fala evangélica. E ele diz que esse jugo é suave, né? Esse jugo é suave. Vamos ver um pouquinho aí essa questão aí do jugo, né?
O que seria esse jugo aí? A gente vê com muita frequência a interpretação desse termo jugo nesse sentido, o sentido mais comum talvez, né? Que é interpretado nesse sentido assim de obediência, de domínio, autoridade, submissão. E a gente pegar todos esses significados e inserir nessa passagem do Evangelho, fica algo assim soando mal, né? A mansuetude, a meiguice de Jesus e esses termos, obediência, domínio, autoridade, submissão, é algo que deixa assim a gente diz, não, talvez não foi bem isso que Jesus, foi muito nesse sentido que Jesus quis colocar, que o seu jugo era suave, o seu jugo seria suave. Nós preferimos uma outra interpretação que uma vez eu li num livro e achei muito interessante, né? O jugo é também uma peça de madeira usada para juntar dois bois. Tem os pessoal aí mais afeito às coisas do campo, né? Os dois bois lá, quando vão levar um peso, ou vão movimentar algo, uma peça, um moinho, por exemplo, né? Normalmente a gente vê mais de um animal, vai dois animais juntos ali, aquela peça que une os dois animais é chamado jugo. E a função principal desse jugo é fazer com que os dois animais permaneçam andando no mesmo ritmo, andando juntos, bem próximos. Isso, opa! Então essa ideia aí do jugo, e Jesus falava para pessoas simples, falava para pessoas acostumadas a esses termos, falava para pessoas acostumadas as coisas do campo, a pescadores, né? A pessoas muito acostumadas a toda essa terminologia. Então, começa a ter um pouquinho mais de sentido. O jugo, né? Jesus vai caminhar junto a nós. Esse caminhar vai ser bem suave, vai aliviar, né, o peso da nossa caminhada, das nossas tarefas, né, das nossas atribulações. Então essa ideia do jugo aí, essa imagem aí da peça para unir os dois bois lá e eles trabalharem juntos e eles caminharem juntos, e isso vai ser suave, condiz mais com tudo que Jesus vinha falando até então. O jugo é essa peçazinha aí, ó. E diz Jesus tomarmos esse jugo, uma outra expressãozinha aí no imperativo aí, né? Tomai sobre vós o meu jugo. É a nossa opção, a nossa adesão. Vejam bem aí a ideia de liberdade, né? Colocada por Jesus. Cabe a nós tomarmos esse jugo, cabe a nós. É livre escolha. O livre-arbítrio aí é proclamado por Jesus nessa e em muitas outras passagens. Um conceito que a doutrina espírita retomou com toda a intensidade, e aí esse conceito de liberdade, de livre-arbítrio da criatura, está totalmente casado, né, com aquela coisa da responsabilidade. Somos livres, mas somos responsáveis pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. E aí sofremos consequências. Então, o contexto também da mensagem de Jesus é muito essa coisa também do livre-arbítrio. Tomai sobre vós o meu jugo. Aderirmos, né? Querermos, desejarmos tomar esse jugo para darmos prosseguimento aqui à nossa caminhada no mundo, à nossa vida. Agora com Jesus ao lado, né? Junto ao Mestre, junto ao bem, junto às coisas boas da vida, as coisas positivas. Mudarmos a nossa vida a partir de agora para termos essa proximidade do bem, passo a passo com o bem, caminhando junto com as coisas boas da vida, com as coisas positivas da vida. E aí diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando
ele fala em fardo, aí é que a imagem do jugo, como a peça lá que une os bois e que vão levar pesos, né? Dá a entender mais ainda essa interpretação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que o jugo é a observância da lei de Deus, e isto é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo essa colocação de Kardec, né? Quando passamos a observar a lei de Deus, e ele fala isso, que seria o jugo, é a interpretação que Kardec coloca dessa passagem, ele diz que isso é algo muito suave, porque nos impõe como dever o amor, a caridade. Criatura que já vivencia o amor e a caridade tem uma vida plena de suavidade, né? Os seus passos, o seu dia a dia é algo totalmente harmônico, equilibrado. É por isso que sempre dizemos que o céu não é um local. O céu é um estado íntimo da criatura. O céu não está no outro mundo, após a morte. O céu pode estar aqui, agora, nesse momento. Quando estamos bem, por exemplo, numa reunião como essa, é como se nós estivéssemos num céu, né? Formamos um céu. Quisera que o clima de equilíbrio, de fraternidade em encontros como esse, perdurasse no nosso dia a dia. E aí nós teríamos um céu no nosso dia a dia, nas nossas ocupações, nos nossos trabalhos, junto às pessoas que nós convivemos. Então, coloca Kardec que é suave, né? Porque o amor e a caridade traz essa suavidade para a criatura. E aí, meus irmãos, finalizando, quando sinceramente, não é da boca para fora, não é mais com as superficialidades, com as exterioridades, não é mais fazendo de conta, não é mais enganando os homens, porque podemos até continuar enganando os homens, mas não enganamos a Deus. Quando sinceramente trabalhamos no bem, vivenciando esse amor e essa caridade, nós experimentamos o quanto se tornam leves, né, os fardos da nossa existência. Experimentamos, nós já conseguimos experimentar isso. Nas pequenas coisas que nós fazemos no bem, nas pequeninas ações que nós fazemos no bem, nós já experimentamos essa alegria, essa suavidade, essa leveza. Os nossos problemas se tornam até muito leves nesses instantes. Então isso é uma experiência que nós já podemos ter. Nós já podemos ter nas nossas ações do dia a dia, quando nós fazemos ou praticamos a caridade em algo, mesmo pequena, a nossa ação. Imaginem as grandes almas, imaginemos as grandes criaturas, os grandes iluminados, o quanto se sentem bem, o quanto são felizes, né? Às vezes a gente diz assim, puxa vida, o Chico Xavier sofreu tanto. Sofreu nada. O Chico era uma criatura feliz. A gente está falando de sofrimento, porque os problemas físicos dele, os problemas físicos dele se tornavam pequenos diante da felicidade e da alegria das suas ações no bem. Ah, Jesus sofreu tanto. Nós estamos nos referindo à cruz, ao Calvário, aos sofrimentos físicos. Isso não é nada diante das alegrias da alma, do contentamento interior. Então é uma experiência que nós podemos ter. Nos momentos em que nós fazemos o bem, vamos sentir, né, essa alegria surgir. Chico Xavier, na sabedoria peculiar a essas almas de escola, ele dizia assim: uma dor maior resolve-se na observação de uma dor ainda maior. A nossa dor, uma dor menor, né, resolve-se quando a gente observa uma dor maior. Então, quando nós nos defrontamos, né, nas nossas ações da caridade com as criaturas que sofrem, com as criaturas que necessitam, que carecem, que precisam, vamos com certeza
ver os nossos problemas e até começar a achar eles menores, diminuir esses nossos problemas. É uma experiência que nós podemos ter, com certeza, as poucas que nós já tivemos, deveria nos habilitar a exercitarmos mais ainda, a crescermos nessas experiências, nessas atividades, para irmos experimentando cada vez mais essas alegrias. Era isso que nós tínhamos a falar, essas reflexões, que o Mestre nos abençoe e que sintamos sempre a presença de Jesus ao nosso lado, tomemos o seu jugo, pois ele afirma, ele coloca que é suave, e vamos realmente sentir essa suavidade. Os fardos da nossa existência se tornarão leves após tomarmos esse jugo de Jesus, até nos tomarmos, aceitarmos, ao aderirmos à causa do Mestre. Muita paz.